Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu vou continuar fazendo o treino no mesmo ritmo que eu já venho fazendo, com 4 séries caminhando 5 minutos, correndo 1, e uma série desacelerando. E hoje eu vou falar sobre um fenômeno que acontece no corpo de todo mundo. Todo mundo já passou por isso alguma vez, que é a dormência. Quando o pé, a perna, o braço dormem e ficam formigando. Sabe aquela sensação de formiga caminhando na pele, ou agulhadinhas. Esse formigamento, ele tem um nome específico, é parestesia. É uma sensação estranha, esquisita, elétrica, que pode parecer até com choque elétrico mesmo, com agulhadinhas, né? Apesar de ser desconfortável, na maioria dos casos, ele é inofensivo. É uma reação normal e é o corpo mandando um sinal para a gente de que alguma coisa aqui não está funcionando bem. Mas não é nada grave. O pé ou a perna dorme quando o nervo ou vasos sanguíneos são comprimidos. Os nervos são como cabos elétricos, fios elétricos, que levam mensagens para o corpo, para o cérebro, do cérebro e vice-versa, né? Então, quando algo aperta um fio desses, a comunicação fica falhando. E a gente só percebe que está sentado, sentindo a perna, quando levanta. Aí vem a dormência e em seguida aquele formigamento. Isso acontece em situações comuns do dia a dia, quando a gente senta em cima da própria perna, ou dorme em cima do braço, e fica muito tempo nessa posição, sem se mexer, ou usa um calçado muito apertado. É aquele tipo de coisa que a gente só percebe quando vê que já aconteceu
e pensa, opa, meu pé, minha mão, meu braço sumiu. E olha só, interessante. Quando a gente começa a se mexer, essa sensação passa. E então é quando volta a ser restabelecido o ser restabelecido a circulação ou a compressão do nervo, e aí isso passa com facilidade. Mas o que acontece exatamente dentro do nervo? É isso que eu vou falar em seguida. Cento e 120 batimentos. Tá bom. Então, os nervos são como cabos elétricos que transmitem sinais pelo corpo. São cabos elétricos biológicos. Eles carregam, então, os impulsos que informam o cérebro de sensações que estão acontecendo no corpo e transmite comandos do cérebro para o corpo. Quando a gente pressiona ele não consegue mais transmitir esse sinal direito. É como dobrar, interromper um fio, cabo, ficando ele ali com mau contato, e aí de um fone, por exemplo, e aí o som já não passa. E aí no corpo essa falha vira demência. Quando a pressão sai, o nervo volta a funcionar normalmente, mas não daquela forma organizada. Ela fica meio sem saber o que está, para que lado vai sinal ali, fica a interferência. E aí ele começa a formigar. O membro começa a formigar. E quando a gente começa a se mexer, como caminhar, tal, andar na esteira, os impulsos voltam. E com o tempo essa sensação de formigamento desaparece. Quando a gente se mexe, o nervo ali recebe mais oxigênio, isso acelera o processo do pé ou da perna acordar. Se for no braço, a gente mexer o braço, movimentar,
faz isso também. É por isso que o movimento ajuda, porque passa a oxigenar melhor. E esse formigamento, então, é quando o nervo está sem a respiração, porque parou o fluxo sanguíneo também. E aí, quando é restabelecido, há essa rápida oxigenação. Então é como se estivesse restartando. E aí dá esse formigamento e a gente normalmente em seguida passa. Então, resumindo mais assim, o formigamento ele é basicamente o nervo voltando à vida depois de um tempinho de sendo comprimido. E a circulação sanguínea também tem um aspecto importante nisso. Eu vou falar em seguida. Frequência cardíaca de 132. Recuperando um pouquinho. Muito bem. Os nervos precisam de oxigênio para funcionar como todas as células do nosso corpo. E quem leva esse oxigênio é o sangue. Eu falo sobre isso num outro vídeo. Vou deixar aqui no comentário ou nos cards aqui, se quiser, pode olhar depois. Então, quando o fluxo diminui, primeiro diminui a oxigenação, aí piora a respiração dele, as células do nervo, e aí começa a ter essas falhas. Quando a gente cruza as pernas por muito tempo, ou senta em cima da perna, não é só o nervo que sofre. Como os vasos sanguíneos são comprimidos, menos sangue começa a enviar oxigênio para as células. Então, quando a gente muda de posição, o sangue volta a fluir normalmente. E esse retorno rápido também causa esse formigamento.
porque os nervos reagem a esse fluxo sanguíneo. Aqui quando a gente se exercita, como uma caminhada, uma corrida, o corpo está bombeando o sangue com mais eficiência. Então o movimento faz o coração trabalhar mais, trabalhar melhor. Isso ajuda a evitar a dormência. Se o formigamento ele aparece nessas situações específicas, não ficar parado por muito tempo na mesma posição, isso não é problema nenhum. É uma coisa normal. É o corpo reagindo àquela situação ali temporária. E a tendência é que a gente, saindo dessa posição, estabelecendo o fluxo sanguíneo, isso pare de acontecer. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, o formigamento pode ser um sinal de alerta do organismo. Em seguida, agora eu vou falar sobre quando que essa sensação de dormência, de formigamento, começa a ser um sinal de alerta. Batimento 132 por minuto. Então, se essa sensação de formigamento acontece com muita frequência, mesmo que a gente não fique parado na mesma posição por muito tempo, vale a pena prestar atenção. Pode ser algo mais profundo que esteja acontecendo. Desculpa. Condições como diabetes, má circulação ou problemas vasculares
podem causar um formigamento constante. Nesse caso é porque o sangue não está chegando bem às células, aos nervos. Também pode ser algo relacionado aos próprios nervos, como neuropatias ou compressões mais sérias. Uma hérnia de disco, por exemplo, pode comprimir o nervo ciático e dar essa sensação também. Se o formigamento vem acompanhado de dor forte, ele merece mais atenção, que pode ser uma compressão excessiva ou inflamação de um nervo, ou problema de coluna. Também, se a gente tem perda de força, também não é normal. Pode indicar que o nervo responsável pelo movimento está muito comprimido. É um sinal de alerta, porque força muscular não costuma diminuir só com um problema assim de má circulação. E quando o formigamento afeta o equilíbrio, quando a gente vai tentar levantar e desequilibra, não consegue ficar em pé, perde a coordenação, aí pode haver um problema mais sério, aí porque não está passando o sinal, ou entre o cérebro, medula, músculos. E provavelmente algum problema neurológico. Formigamentos rápidos e isolados assim são comuns, mas quando duram muito tempo ou vem acompanhado desses outros sintomas, pode estar ligado a alguma neuropatia, algum problema vascular, ou compressão nervosa persistente. Cento e 140 batimentos por minuto na frequência cardíaca. Então, nesses casos aí de mais sérios, de suspeita de alguma doença, o ideal é procurar um profissional de saúde, médico, neurologista,
E quanto antes se investiga um problema desses, melhor. Mas existem algumas dicas práticas para a gente evitar esse formigamento no dia a dia. A primeira dica é simples: evitar ficar muito tempo na mesma posição. De tempos em tempos, levantar, se mexer, mudar o peso do corpo de um pé para outro, alongar tornozelos, girar o pé, flexionar e estender os dedos, os braços. Isso são as coisas que costumam fazer com que a circulação se restabeleça em seguida. Procurar usar calçados confortáveis, não usar calçado muito apertado. Mulheres, muitas vezes, com salto alto, tendo aquele bico fino, acaba pressionando. Beber água constantemente ajuda o sangue a circular melhor. Durante o exercício isso é imprescindível, mas deve ser feito o dia todo. Se tiver um frio intenso também, ou os pés principalmente, com água gelada por bastante tempo, pode também causar essa dormência. Aí nesse caso, o ideal é secar os pés e começar a esquentá-los gradativamente. Não é bom que seja aquecido de vez, então aquecendo aos poucos. Caminhar, correr, ajuda a circulação, o coração a ser mais eficiente, e aí o corpo agradece quando isso acontece. Então é importante a gente conhecer o próprio corpo para aprender a identificar quando o que sentimos é uma coisa normal e quando requer mais atenção. Conheço casos de gente que, com uma sensação de forte dor no peito, correu para o pronto-socorro, imaginando um infarto, e aí só estava com gases. Pode acontecer. Também pode acontecer o contrário, a pessoa pensar que é gases e está infartando. Eu conheço um caso assim. E é isso. Agora, tu já sabe por que o teu pé dorme, e porque sentimos esse formigamento. Se tu já passou por alguma situação assim, seja inusitada, engraçada, fala aí nos comentários.
A distância percorrida de 2,6 km, uma frequência máxima de 140 batimentos cardíacos por minuto. Não esquece de deixar um like aí para mim, de te inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com alguém que tu acha que vai gostar desse assunto. Missão cumprida por hoje. Te vejo no próximo vídeo.